Boa noite, então vamos começar bem pelo iniciozinho, né? Que a gente começa dizendo então que o custo é fácil. Então, se a gente for analisar do ponto de vista de um produto bem simples, né? Digamos então que seja a produção de um doce de abóbora, né? E a gente queira saber qual é o custo desse doce. O que a gente vai fazer? Nós vamos ter então a lista dos materiais, né? Que seriam os ingredientes. Então, imagine a gente pegando uma receita desse doce. Nessa receita vai estar a primeira parte, a listagem dos ingredientes, tá? Esses ingredientes nós chamamos então de materiais direto, né? Que é o que vai ser empregado na produção de um produto. E depois, na outra parte da receita, nós vamos dizer lá quanto tempo que vai ficar no forno, no fogão, digamos, né? O que vai precisar, se vai ter que mexer, Outros detalhes que a gente classifica então como outros gastos de fabricação, tá? E depois nós vamos ter ainda o que? As horas de trabalho, que a gente classifica como mão de obra. Então, observe que a gente vai pegar uma receita simples, né? E vai verificar, então, qual é o valor dos materiais empregados nessa receita, nesse doce. Então, digamos ali que vai levar 8 quilos de abóbora e eu tenho lá que cada quilo, que esses 8 quilos de abóbora vão custar R$10,40. Que 1,5 kg de açúcar vão custar R$2,25. Claro que esses valores estão bem defasados, né? 150 gramas de coco ralado, R$13,25. 6 gramas de cravo da Índia, R$0,51. Em que o total desses ingredientes, então, que dê em torno de R$16,41. Tá? Os outros gastos de fabricação, observem que não vão ser gastos diretos, né? A gente vai ter outros gastos de fabricação, que seria, por exemplo, o aluguel da cozinha, o gás utilizado para cozinhar o doce, a energia elétrica da iluminação do ambiente, o gasto com desgaste do fogão, o gasto com a mesa, né, o desgaste da mesa, da panela, da colher, faca, a água utilizada para lavar, né, os recipientes, os 5 recipientes, que é para fazer a embalagem do doce, tá? E, claro, as 4 horas de trabalho. Então, os materiais seriam os ingredientes e recipientes, tudo aquilo, então, que vai variar conforme a quantidade de doce elaborado, a mão de obra, que seriam as horas trabalhadas, e os gastos gerais de fabricação que a gente não consegue individualizar rapidamente. Tá? O que é importante a gente ver? Que esses custos diretos são aqueles custos que eu consigo identificar em relação ao doce. Por exemplo, a abóbora é um custo direto do doce de abóbora. E eu posso dizer, inclusive, que é a matéria-prima do doce de abóbora, porque ela dá nome ao doce, né? Poderia dizer que numa cadeira que eu faço a elaboração de uma cadeira de madeira, né? A madeira é a matéria-prima, justamente porque ela já está dando nome ao produto. Então, na maioria dos casos, eu vou fazer essa assimilação, tá? E essa matéria-prima e outros custos diretos, eles vão variar diretamente, ou melhor, vão ser facilmente identificáveis com o produto. Ou seja, eu sei que para fazer uma cadeira de madeira, eu vou gastar uma madeira, vou gastar parafusos, vou gastar cola, vou gastar um verniz, tá? Então, esses são os custos diretos. Agora, como custos indiretos, geralmente há algumas coisas que eu não posso identificar, né? E que não vão
no produto. O exemplo da cadeira de madeira, por exemplo, estaria a lixa. Então, eu uso uma lixa para fazer para lixar a cadeira antes da pintura. E eu não sei quanto que eu vou gastar de lixa. Né? Dependendo do tempo, eu posso gastar mais, se o tempo está mais úmido, se o tempo está mais seco, eu vou gastar mais ou menos lixa. Então, observe que ele é um custo indireto. Da mesma forma, ele não está dentro do produto. Eu uso a lixa na cadeira, mas ela não integra o produto. Então, comece a perceber as diferenças entre aquele custo direto que está no produto e o custo indireto que, né, eu já não consigo identificar facilmente com o produto. Depois eu tenho outros gastos que não estão aplicados no produto e que eu posso utilizar para outros produtos, por exemplo, né? O aluguel. Eu posso usar para fabricar o doce ou a cadeira, mas eu posso utilizar para outras questões, né? Então, por exemplo, a cozinhar, eu faço um doce, mas eu faço também um almoço. Então, observe que é um gasto geral, que é utilizado para várias outras coisas. O gás, da mesma forma, eu utilizo ele para o doce, mas eu utilizo ele para o almoço ou até mesmo para outras questões. Então, aí a gente vai vendo que nós temos outros gastos que não são também aplicáveis ao produto. E claro, né, a mão de obra que vai dizer, então, o valor que eu estou dedicando empregando de mão de obra naquele doce. Então, eu teria como um resumo, né, seria esses custos diretos, no caso do doce de abóbora, eu teria esses materiais aqui, né, e a mão de obra ali embaixo, de acordo com a carga horária utilizada para fazer o doce. Dúvidas aqui, pessoal? Pode falar aí. Professora, eu peguei, quando você falou do custo direto, é aquilo que está diretamente ligado ao produto. Isso. Né? Ou seja, ele integra o produto. Os indiretos, necessariamente não, né? Exatamente. Aliás, de hipótese nenhuma, ele está integrado ao produto. Ele faz parte, mas não é parte integral. Exemplo da lixa, teria outro exemplo? Isso, a lixa seria um exemplo, né? Deixa eu ver aqui quais outros exemplos. Aí eu poderia pegar a manutenção, por exemplo, né? Segurança, gastos com segurança, que mais? Outros custos que não estão tão relacionados, então, a esses doces, né? Numa fábrica, eu acho que fica mais claro, é que o doce é um exemplo muito simples, né? Mas a fábrica seria mais claro, porque se eu posso ter o segurança, eu posso ter em relação à limpeza e outros materiais assim. Então, esses todos seriam indiretos. A mão de obra, o salário da confeiteira seria direto, realmente. Acho que foi o Ícaro que perguntou, né? Seria direto porque ela está aplicando diretamente a sua mão de obra ali naquele produto. Né? Ou seja, se não estivesse ela, o produto não sairia. Não sairia. Né? Exatamente. Então, no caso da madeira e a cadeira, né? Eu lixo a cadeira se eu quiser, né? Se eu não quiser, ela fica sem lixar, não há necessidade, né? Isso aí. A grosso modo, isso, né? Eu prefiro dizer assim, a grosso modo, é que a lixa não gruda na cadeira, né? Ela não vai Isso. grudada, não pertence à cadeira aquela lixa, né? E eu posso pegar aquela lixa e utilizar na cadeira e utilizar em outra, numa mesa, por exemplo. Então, saber exatamente a quantidade de lixa que eu gastei para a cadeira e exatamente a quantidade de lixa que eu gastei para a mesa já é difícil, né?
Então, é isso que é o facilmente identificável, é saber a quantidade gasta naquele produto. Né? Então, a lixa, eu não sei a quantidade que foi gasta em cada cadeira. Eu saio lixando, né? Conforme vai dando, mas eu não consigo mensurar isso. Diferente de um produto, um parafuso, por exemplo. Eu sei que vai 5, 6 parafusos. Então, eu consigo mensurar o custo com o parafuso. Certo? Legal. Vão perguntando, pessoal. A mão de obra também, eu posso ter uma mão de obra direta e uma mão de obra indireta. A mão de obra direta, por exemplo, é daquele funcionário que está trabalhando no produto. E a mão de obra indireta seria aquele funcionário que trabalha na manutenção das máquinas, o funcionário que trabalha na limpeza da fábrica, o funcionário que trabalha com a segurança. Aí eu tenho uma mão de obra que ela é indireta porque ela não está manuseando o produto. Certo? Não sei se ficou claro. E os gastos gerais de fabricação, observem que não são materiais, né? Aqui, embora eu tenha, eles são indiretos também, mas aqui não seriam materiais. Seriam outros gastos referentes ao aluguel, então seriam em relação ao imóvel, às máquinas, aos equipamentos, né? Não necessariamente materiais. Ok? Vamos lá, então. Então, a primeira diferenciação que a gente precisa fazer em relação a essas terminologias, né, é a diferença entre gasto e desembolso. Né? Observem que eu usei por várias vezes a palavra gasto, mas sem necessariamente falar em desembolso. Deixa eu ver aqui uma questão que o Ícaro colocou em relação a uma cooperativa. Deixa eu ver aqui, tem até mais questões aqui que eu não tinha visto no chat. Tá aqui. O Ícaro colocou assim: a mão de obra é difícil de dividir, se ela faz mais de um doce, o custo fica difícil de verificar. Realmente, né? Esse exemplo, ele é a questão de um doce, né? Se fosse mais de um tipo de doce, aí já começa a complicar. O que a gente pode fazer, então, quando tem mais de um doce? A gente começa a aplicar bases de rateio. Né? Vocês sabem o que é o rateio? Como é que está essa linguagem para vocês? Na verdade, o rateio é a divisão dos custos entre os produtos. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu faço brigadeiro e outro doce, beijinho, vamos dizer assim. Como é que a gente faz isso? A minha cozinheira faz os dois doces, mas como é que eu coloco o custo da mão de obra de um e de outro? Bom, daí na verdade eu vou ter que meio que arbitrar isso aí. Eu vou analisar qual que é o doce mais demorado para fazer. É o mesmo tempo? Eu preciso a mesma pessoa pode fazer ou não? Então, se for o mesmo tempo, eu vou simplesmente dividir por 2. Né? Metade do tempo vai para o beijinho, metade do tempo vai para o brigadeiro. Agora, se o beijinho demora mais para ser feito do que o brigadeiro, eu calculo então, por exemplo, um percentual. A doceira gasta 30% do tempo dela para fazer brigadeiro e 70% do tempo dela para fazer o beijinho. Ainda é direto, porque ela está trabalhando diretamente com o produto. Tá? Eu consigo identificar qual é a doceira que está trabalhando com o produto, mesmo que ela faça mais de um. Certo? Só que daí eu vou analisar de que forma? Eu vou analisar de acordo com uma outra variável, por exemplo, o tempo empregado para fazer cada tipo de doce. Agora, outra questão é em relação a uma cooperativa de crédito que só tem custos indiretos.
Bom, daí a gente tem que ver o seguinte, né? Uma cooperativa de crédito, ela está mais trabalhando no ramo de prestação de serviços do que de produção de um produto. Então, aí é que está a diferença, a grande diferença. Sempre que a gente fala em custos, nós estamos falando mais de produzir, de industrializar algo, tá? Então, se aplica na industrialização. Também há uma corrente de custos que está se aplicando também à prestação de serviços. Porém, aí já é um pouquinho, a gente já tem que fazer algumas adaptações. Pode falar, Silvio. Sim, prof, aproveitando esse gancho do Ícaro, atrás aí a mão de obra, porque a cooperativa de crédito, na verdade, tem os colaboradores, então isso aí é um custo direto, né? Exatamente. Correto? Tem custo direto, então. Sim, porque daí, assim, só que eu vou precisar fazer uma adaptação, né? Eu vou ter a mão de obra, mas, por exemplo, os materiais, quais seriam os materiais empregados? Os materiais é uma coisa mais difícil de identificar numa cooperativa de crédito. Né? O que eu vou empregar de material? Eu tenho o equipamento, que pode ser o software, né? Tudo, mas de material, a folha, daí já não é diretamente aplicado, né? Então, o que eu tenho que ter bem claro? Qual é o meu produto? A cooperativa de crédito tem vários produtos. Qual é o meu produto que eu estou fazendo? Eu estou fazendo produto seguros. Daí eu já começo a analisar assim. Meu produto seguros, quais são os custos que eu tenho? Eu tenho a mão de obra, que está muito vinculado ao conhecimento, né? O que mais que eu teria? De custos diretos. Já fica mais difícil da gente, já não é tão palpável. Por quê? Porque é serviço, né? Numa indústria, ou quando eu estou, por exemplo, produzindo algum produto, né? Não necessariamente uma industrialização, mas na fabricação de produtos, pode ser artesanais, eu já tenho mais claro esses elementos do custo. Agora, no ramo de prestação de serviços, ele já complica um pouquinho mais. Geralmente, a gente faz lá no ramo de prestação de serviços o custos por rastreamento. Então, imagine um hospital. Qual é o custo de um paciente num hospital? Né? Então, eu tenho que pegar, por exemplo, o rastreamento vai ser o prontuário dele. Ele deu entrada no hospital no dia tal. Aí, o custo dele vai sendo colocado, por exemplo, por cada medicação que ele foi feita, que ele fez dentro do hospital. Vai ser anotado no prontuário, cada medicação daquilo vai ter um custo, tá? Os dias que ele ficou internado, né, a quantidade que ele, o quanto que ele ocupou, né, o quarto, qual quarto que ele ocupou, então algum curativo, então tudo que foi gasto vai ser anotado ali no prontuário. Então observe que nos serviços o custo ele não vem um custo padrão, eu vou montando esse custo conforme ele vai acontecendo, é um custo personalizado, tá? Geralmente cada cliente ele vai ter um custo, porque tem clientes que vão demandar maior tempo de atendimento e outros clientes menor tempo de atendimento. Então, observe como na área de serviços é bem mais complexa essa questão de custos. Não sei se vocês conseguiram entender. Tranquilo, pessoal? Tá ok, então. Vamos lá. Então, retornando um pouquinho, né? Nós falamos em gastos, mas um gasto não necessariamente é um desembolso, tá? Geralmente, né, no nosso dia a dia, a gente fala, gastei muito dinheiro. Mas, na verdade,
né? O dinheiro não é um gasto, ele é um desembolso, né? Então, o gasto é tudo aquilo que é consumido. E o desembolso é quando sai o dinheiro. Então, costumo brincar, né? Que o desembolso é quando sai o dinheiro do bolso, tá? Eu tô pagando. E o gasto, não. Por exemplo, eu posso ter um gasto a prazo ou um gasto à vista. Eu posso gastar à vista, vou lá e compro um produto, eu gastei à vista. Mas eu posso comprar aquele produto parcelado, e daí é um gasto a prazo? É um gasto também, mas no gasto a prazo não foi desembolsado dinheiro algum. Observaram a diferença? Assim como quando eu for pagar a parcela, eu estou desembolsando dinheiro para pagar a parcela, mas eu não estou gastando. Eu gastei quando eu comprei o produto. Ok? Então, aqui é bem interessante a gente fazer essa diferença. Gastos, então, a gente vai utilizar essa palavra para tudo aquilo que a gente consumir, seja como investimento, seja como custo, seja como despesa ou até mesmo na perda. Então, o gasto é algo consumido, certo? Pode ser à vista ou pode ser a prazo. O gasto à vista é chamado também de desembolso. No gasto a prazo, não há desembolso, ou seja, não há saída de dinheiro. Ok? Tranquilo? O que é um investimento? Um investimento, a gente diz que é um gasto ativado. Por quê? Porque é quando a gente compra algo que vai lá para o ativo. Lembram da contabilidade? Que a gente comprava um imóvel e esse imóvel era lançado lá no ativo? Comprava um veículo e era lançado no ativo? Então, investimento é tudo que pode ser ativado. Então, está mais relacionado a maquinários, a imóveis, a veículos, né? E toda essa questão assim. Custos. Vamos deixar o custo. Custos e despesas, nós temos uma pequena diferença. A gente chama de custos tudo aquilo que está relacionado ao produto. E despesa, tudo aquilo que está relacionado à venda do produto. Então, observe. Eu estou gastando para fabricar o doce, a abóbora, eu tenho um custo. Agora, o gasto para eu vender essa abóbora, aí é uma despesa. Exemplo, o recipiente para eu colocar a abóbora dentro, né, um potinho, por exemplo, eu não consigo vender sem aquele pote, não consigo entregar o produto sem ter um recipiente que acomode aquele produto. Então, esse recipiente ele está integrando o produto. Então, isso é um custo. Agora, a sacolinha que o cliente pede na hora de comprar, né, ele pode levar sem a sacola ou pode levar com a sacola. Agora, se ele quer levar aquela sacola, aí já é uma despesa, porque é um gasto relacionado à venda do produto. Ele não está integrando o meu produto. Eu posso entregar o produto sem ter aquela despesa, certo? Sem ter aquele gasto. Então, a principal classificação está relacionada a isso. Outros exemplos bem clássicos, né, que a gente costuma utilizar, é quando eu separo a minha indústria por departamentos. E eu vou ter o departamento produtivo, que é onde são gerados os custos, e, por exemplo, o departamento administrativo, onde são geradas as despesas. Eu não vou ter custos no departamento administrativo, eu vou ter despesas. Certo? Entendido a diferença?
Legal, professor. Coincidentemente, eu ia perguntar a diferença entre... Porque eu tinha esse entendimento, né? Isso. Inclusive, em uma atividade que a gente está fazendo, a gente trabalhou um pouco isso. O que é despesa? Né? Por exemplo, a fabricação, tudo que está na fabricação do produto entraria como custo. Isso. Né? Uma vez que ele está pronto para ir ao mercado, então, dali da fábrica para fora, já entra como despesas. Né? Já entra. Isso mesmo, perfeito. E aí a senhora traz esclarecimento bem legal. Que bom. Em relação às perdas, também é uma coisa bem interessante. Vamos ver aqui. Aqui. Eu tenho que as perdas, elas têm essa característica de ser anormais ou involuntárias. Isso é bem interessante. Por quê? Porque eu dou o exemplo sempre que eu estou fazendo produzindo, deixa eu ver o que. Produzindo, por exemplo, deixa eu ver, vamos utilizar o couro. Fazendo peças de couro, tá? E daí eu faço recortes, né? Imagine que eu tenho um pedaço de couro e eu estou recortando aquele couro, certo? Bom, eu consigo aproveitar todo aquele couro no meu produto? Não, vai ter aqueles retalhos que vai acabar sendo descartados, certo? Esse retalho, ele não é anormal ou involuntário, porque eu sei que ele vai sobrar, tá? Esse retalho, ele vai ser justamente um retalho, ou um refúgio, ou o que mais que a gente pode dizer, uma sucata, tá? Então, isso que sobra decorrente da produção normal não é perda. A perda, ela precisa ser involuntária e anormal. Então, por exemplo, eu vou ter que uma perda, pode ser um incêndio, um roubo, um vazamento, algum material com prazo de validade vencido, um problema com equipamento, greve, enchente, inundações. Então, são coisas que fogem do meu controle, certo? Então, ela precisa ser caracterizada como anormal ou involuntária e não pode gerar um novo bem ou serviço, tá? Se eu conseguir vender, né? Por exemplo, eu tive o que? Prazo de validade vencido, não seria. Bom, pode ter dado uma enchente, por exemplo, inundou o meu estoque e aqueles materiais eles ficaram um pouco deteriorados ou ficaram feios, perderam só na aparência, mas a sua essência continua sendo usável, né? Eu posso pegar esse material então e vender por um preço mais baixo, posso dar um desconto. Então, nesse sentido, eu não estou tendo perda, tá? Porque a perda eu não consigo recuperar, ela não gera nenhum tipo de receita. Tá? Nesse caso, você reduziu a margem de lucro, como exatamente, dizer, né? É uma redução, mas não é uma perda. A perda ela seria total, ok? Geralmente a gente confunde a perda com a sucata, né? Ou com retalho. Mas olha só, a sucata, ela gera um subproduto. Eu consigo aproveitar em outra situação, né? E a perda não. É parecido, professora, você começou a falar de como é que chama? De custo direto e indireto, né? Uhum. No caso, a sucata, ela pode ser reaproveitada, né? Perca é aquilo que eu não tenho como aproveitar. Exatamente. Né? É tipo lixo e material reciclável, né? Vamos dizer, né? Nem tudo é lixo, né? Eu posso gerar um subproduto.
né? Subproduto, isso. Geralmente na agropecuária, no ramo agropecuário, que eu tenho muitos produtos e os subprodutos. Não sei se vocês têm experiência com o ramo agropecuário. Sim, eu trabalho em uma. É bem usual isso, né? Ter um produto e subproduto. Subproduto não é aquele principal, ele tem um valor menor, né? Não tem tanto valor agregado, mas ele existe, né? Agora tem uma dúvida, professor, ainda naquela, quando estava falando de despesas, né? Uhum. No outro slide, né? Custo e despesa. Isso. Aí, a senhora deu os exemplos, eu também fiz o comentário e não concluí com a pergunta. Por exemplo, como é que eu for fazer o preço do meu produto? Sendo que eu tenho... eu vou fazer a partir do meu custo de produção para saber para quando eu posso vender ele, né? Mas, no momento que ele sai da fábrica, eu tenho as despesas. Então, como é que eu vou fazer como é que diz? Calcular o preço do meu produto aí? Perfeito. Essa é uma pergunta muito boa. Porque é uma sinuca de bico, né? Eu tenho que meio que mirar ali e acertar o alvo que eu quero, né? Então, o que acontece? Eu posso estipular o preço de venda de duas formas, de mais formas até, né? Mas as formas mais usuais seriam a partir do custo, né? Ou a partir do preço de venda, né? Então eu posso olhar o preço de venda do meu concorrente e tentar chegar a um custo que eu quero ter uma margem de lucro mínima, né? Isso é uma forma. E a outra forma é eu construir o preço de venda a partir do meu custo. Nesse custo não estão inclusas as despesas. Então, observem que a minha margem de lucro, ela vai ter que cobrir, além da parte do custo, que é aquela parte onde eu vou ter uma certeza maior do que ocorre, vai ter que cobrir também aquelas despesas, por exemplo, com impostos, né? Que eu vou saber, alguns impostos eu sei que é um percentual, mas outros eu não sei, eu só sei que ele é em cima do lucro. E daí observe que eu vou ter que arbitrar esse percentual. Eu não tenho certeza, né? Então, é muito nisso. A certeza que eu vou ter é dessa parte do custo, principalmente o custo direto, né? Às vezes, para calcular o preço de venda, a gente costuma separar nem custo e despesa, mas eu pego custos diretos mais as despesas diretas, porque tudo que é direto, eu tenho uma certeza maior do percentual, né? E tudo aquilo que é indireto, a minha incerteza cresce. Então, observe que eu vou pegar todo aquele valor que é direto, porque aquilo ali eu sei que eu consigo dividir ele conforme o produto, né? Então, e depois, sim, é que vai cobrir a parte indireta, certo? Daí a gente pode ir lá, deixa eu ver aqui, lá para o final, que é a formação do preço de venda. Olha aqui. Aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho que o preço de venda unitário, ele é formado pelo custo variável unitário, mais o custo variável unitário, né? Pode ser entendido também como custo direto, né? Mais o custo fixo, que seria o indireto, mais as despesas variáveis ou diretas e mais as despesas fixas, né, ou indiretas, e depois ainda mais a minha margem de lucro. Então, tudo isso compõe o meu preço de vendas, o cálculo do preço de venda. Porém, né, quando a gente pega aqui essa parte variável ou direta, é onde eu tenho uma maior certeza dessa divisão. O fixo ou indireto, eu não consigo dividir entre todos os produtos. Então, eu vou ter, por exemplo, 3, 4 produtos pagando o meu aluguel. Tá? Então, é mais difícil dividir
o aluguel entre a fabricação de 3, 4 tipos de produtos que têm quantidades diferentes, certo? Então, aí eu já entro numa incerteza maior. Claro que, na medida que valha a pena eu investir tempo nesse cálculo, eu posso chegar em todo esse cálculo. Mas muitas vezes eu vou gastar mais tempo fazendo esse cálculo do que ele representaria um ganho, né, para saber ter essa certeza. Então, o que acontece? Geralmente se calcula isso uma vez quando está lançando o produto, né? Então, eu faço essa ficha técnica aqui, ó. Então, por exemplo, o produto tal, ele vai ter essa matéria-prima, esses materiais secundários, os custos fixos, as despesas fixas, né? Aí eu vou ter lá um percentual de comissão para os vendedores, os tributos e a margem de lucro que eu desejo. Ó, dentro dessa margem de lucro, observe que essa margem de lucro, ela já está colocando aqui um percentual de despesas fixas e custos fixos. Então, seria um lucro líquido aqui, tá? Só que, quando eu digo que esse produto vai pagar um percentual do meu custo fixo, da minha despesa fixa, eu não tenho como ter certeza disso aqui, né? Eu até posso, quando eu crio o produto, fazer essa rastreabilidade e chegar num valor, mas isso pode alterar com o tempo, né? Então, é bem interessante ter esse conhecimento aqui, ó, de que essa parte fixa, ela pode ser alterada por outros fatores. Então, geralmente, as empresas preferem ficar apenas com a parte variável, que elas têm uma certeza maior do que está compondo essa parte variável do que a parte fixa. E a parte fixa, né, aí eu tenho aquela margem para ir adaptando conforme o cenário. Certo? Não sei se eu consegui responder, né? Ok, então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Nós estávamos lá aqui nas perdas. Ok. Depois nós vamos lá para a classificação, né? Então a gente tem que os custos, ele também tem diversas classificações, mas as mais usuais são essas duas aqui. Primeiro, em relação à forma de alocação ou identificação com o produto, que daí eu posso chamar o custo de direto ou custo indireto, né? Ou seja, se ele tem uma identificação direta com o produto, se ele está integrando o produto, ele vai ser direto. Agora, aquele custo que não está integrando o produto, então é indireto, né? E depois nós vamos ter a classificação com relação ao comportamento em relação ao volume de produção, que daí ele pode ser custo fixo ou variável. Em relação à variação do volume, é bem interessante essa classificação, porque eu sempre tenho que pensar assim, bem, eu estou produzindo 0 cadeiras, o meu custo variável vai ser 0. Então, estou produzindo 10 cadeiras. O meu custo variável vai ser referente a 10 cadeiras. Então, o que está compondo esse meu custo variável? A madeira, a cola, que mais? O verniz. Então, observem que é muito do que está muito relacionado com o que? Com o meu custo direto. Agora, o meu custo fixo, o que é? Eu estou produzindo 100 cadeiras, eu vou pagar um aluguel de 1.000. Se eu produzir 0 cadeiras, quanto que vai ser o meu aluguel? 1.000. Então, observe que o meu custo fixo ele não muda em relação ao volume produzido. Eu vou ter sempre aquele custo. Certo? A principal diferença é essa. E então observem que está muito relacionado. A maioria dos custos indiretos vão ser fixos.
e a maioria dos custos diretos vão ser variáveis. Tá? Salvo exceções, a gente pode aplicar essa regra, ok? E daí até, deixa eu ver, até acho que eu tenho um gráfico que eu gosto de mostrar aqui, ó. Olha só. Ó, o custo fixo, ó, por exemplo, o aluguel. Né? Daí a gente traz aqui esse gráfico, né? Então aqui, por exemplo, é o valor, né? Tá aqui o aluguel de R$1.000, não importa se eu produzir 0, se eu produzir 10, 1.000, o aluguel vai ser o mesmo, tá? O custo variável, né? Por exemplo, materiais diretos. Então, à medida que eu produzo mais, eu vou ter um aumento nos meus custos variáveis. E esse aumento vai ser proporcional. Então, o custo variável ele cresce proporcionalmente variável, né? Na mesma proporção que cresce a quantidade produzida. Tá? Essa que é a diferença básica. Tranquilo aqui? Então vamos lá, também para lembrar que as receitas também, aliás, as despesas também vão ter essa mesma classificação, né? Então, só que elas vão ser diretas ou indiretas, não com relação ao produto, mas com relação à receita de vendas, né? Vão ser variáveis ou fixas, não com relação ao volume produzido, mas com relação ao volume de vendas. Por quê? Porque enquanto o custo ele está relacionado à produção, a despesa está relacionada à receita, tá? Às vendas, ao preço de venda. Então, por exemplo, aqui, como a despesa variável que eu tenho, pode ser aqueles impostos variáveis, né? Os tributos variáveis. Então, eles vão ter o percentual das minhas vendas, vai ser uma despesa variável. Outro exemplo de despesa variável é digamos assim, a comissão dos vendedores. Então, se um vendedor vender, ele vai ter 5% das vendas, ó. É um percentual em relação às vendas. Então, a comissão dos vendedores é uma despesa variável. Agora, o salário dos vendedores é uma parte fixa, né? Não interessa se o vendedor vai vender ou não vai vender, eu tenho que pagar uma parte fixa que é o salário. A comissão é variável, mas o salário é fixo. Certo? E depois ficamos com o preço de venda, né? Que eu acho que aqui que pode pegar, né? Bom, aqui ó, os custos variáveis por unidade, as despesas, custo de despesa sobre o preço de venda, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, eu posso ter em termos monetários ou em termos percentuais, né? Então, por exemplo, a matéria-prima eu vou ter em termos monetários. R$10 de matéria-prima, R$3 de material secundário, R$1 de embalagem, 6 de mão de obra. E o custo variável unitário total, 20%. R$20, aliás. Já quando eu tenho os percentuais, né? Ó, comissões de vendedores, 3%, tributos incidentes sobre as vendas, né? 22% sobre o preço de venda, custos fixos, 13% sobre o preço de venda, despesas fixas, 7% sobre o preço de venda, margem de lucro desejada, 15% sobre o preço de venda. Então, observe que eu tenho uma parte, né? Que é monetário, e tem uma parte que é um percentual sobre o preço de venda. E daí, como é que eu faço isso? Eu preciso somar o que é monetário e somar o que é percentual, né? Só não somo o monetário com percentual, porque daí é que nem somar laranja com banana, né? Não dá. E daí eu vou fazer a regra de 3. Então, aqui, por exemplo, eu estou considerando que o meu preço de venda é o 100%. Então, eu tenho 60% de despesas
e margem de lucro sobre o preço de venda, e o meu preço de venda é 100%, tá? Se o meu custo variável é 20, então, né, com essa regra de 3, eu chego que o preço de venda deve ser 50. Não sei se vocês entenderam esse aqui. Acho que esse é o mais complicadinho que nós vamos ter. Sim, professora, deu bem para entender. Deu? Ah, então tá bom. Que aqui ele vai dizendo, né? Geralmente a gente trabalha mais com índices, né? Então, depois que a gente tem aquela ficha, essa ficha aqui, aí eu calculo um índice para cada produto e daí na hora de vender eu aplico aquele índice. A prazo eu vou utilizar o markup tal, né? E a vista eu posso utilizar um outro markup. Então eu vou ter o custo a prazo e um custo à vista. E com esse markup eu aplico então sobre aquele preço e eu consigo chegar numa margem de desconto, por exemplo, que eu consiga ter. Dúvidas, pessoal? Vão perguntando. Então, para fixar o preço de venda, precisamos primeiro conhecer o custo de fabricação do produto. E daí a gente sugere sempre a adoção do custeio variável, né? Porque a parte que a gente tem uma certeza maior, é mais aproximada da realidade, né? Mas a gente não pode não pode se esquecer que também temos a parte fixa, né? Os custos fixos, as despesas variáveis, que embora a gente não tenha tanta certeza, uma exatidão da parte que representa, né? É muito importante ser considerado para que a nossa margem de lucro ela seja a desejada, né? Então, o preço de venda de um produto nunca deve ser inferior aos custos incorridos na sua fabricação, né? Se isso ocorrer, por exemplo, eu tenho que vender um produto a 100 porque o meu concorrente vende a 105 e eu quero ganhar a concorrência. Mas o meu custo de produção é 99. Opa, não. Dificilmente eu vou conseguir vender esse produto a 100. É melhor, então, eu não vender, né, descontinuar a produção do que insistir num produto que vai me dar um prejuízo, né, já de saída. Há casos em que a empresa decide por fabricar e vender produtos com pequena ou nenhuma margem de lucro apenas para garantir a comercialização de outros que se apresentem mais rentáveis, né? Então, também, muitas vezes, né, eu posso ter a venda de um produto que complemente outro, né? Então, eu não deixo de oferecer porque eu sei que a venda daquele produto chama clientes para um produto mais rentável. Daí, aqui, geralmente, a gente fala muito nas farmácias, né? Que as farmácias, ela tem a margem com a medicação mais reduzida, né? Mas a margem com a perfumaria é muito elevada. Então, a ideia da farmácia é trazer o cliente através da venda de remédios, mas ela ganha mesmo na perfumaria, né? Nos outros produtos. Certo, pessoal? Ok, professora, desculpa, eu perdi essa última fala sua, que eu tive que atender aqui uma ligação, mas pode continuar. Mas eu achei legal essa falar assim da farmácia e a perfumaria, eu perdi esse filho aí que chama, né? É interessante, né? Claro que a gente pode aplicar para outras realidades, né? Não sei se vocês teriam algum outro exemplo que a gente pudesse discutir. Tranquilo? Tranquilo. Bom, então tá. Então. Não,